A humanidade vive uma época áurea de conquistas científicas e tecnológicas. Na conquista do universo exterior, artefatos criados pelo homem vasculham os limites do universo. Na exploração de nosso universo material interior, chegamos aos recônditos mais ínfimos de nossas células. Realizamos o mapeamento do genoma humano, o que irá trazer novas possibilidades para a prevenção e o tratamento das doenças. Por que, nos perguntamos, quanto mais informação dispõe o homem, ele parece saber cada vez menos de si mesmo. Nosso planeta e toda a vida está ameaçada pela destruição da natureza causada pelo aquecimento global, por guerras fratricidas e religiosas. Vivemos uma crise global de fragmentação onde há especialistas para tudo, a era da divisão. É neste contexto que surgem os novos movimentos ecológicos, sistêmicos e holísticos. Vivemos uma época áurea, mas conflituosa. Todo o desenvolvimento científico ocorrido até hoje é fruto da visão racionalista, materialista e dualista, criada por Descartes e a física newtoniana. Época onde somente o empirismo e o racionalismo, associados ao estado de consciência lógico e objetivo, são incapazes de abarcar o todo. Onde nada se liga a nada, nada faz parte de nada. Tudo isso é muito bom para pesquisa e desenvolvimento científico, mas acabou tornando-se também uma visão de mundo como sendo a única realidade plausível. Vivemos o alvorecer de um novo paradigma chamado de ecológico e holográfico, ou transpessoal, que traz em seu bojo a superação de todas as fronteiras disciplinares e o rompimento da compartimentalização das áreas do saber humano, filosofia, artes, ciência e religião. Fala dessas dimensões do além do ego, a dimensão realmente da nobreza da dimensão ontológica. Porém, o transhumano e o infra-humano se integram num coração aberto. O transpessoal estuda a consciência, basicamente. Quando você foca a consciência e não o ego, você amplia muito a dimensão do ser humano, porque o ser humano não é um ego. Então, quando falamos de uma abordagem transpessoal, nós estamos falando de quê? De uma abordagem que fala de experiências tanto egóicas, quanto experiências além, que vão além desse ego. Experiências intrauterinas, de imagens arquetípicas, que possam surgir à medida que a pessoa vai sendo trabalhada no processo psicoterapêutico.
esse movimento humanístico, que coloca ênfase não apenas na patologia, na histeria, que foi a tendência de Freud, não nos mecanismos reflexológicos, e sim no potencial de saúde, no potencial natural de desenvolvimento, de autorregulação de cada ser humano. O ser humano contém em si um potencial de plenitude. É quando surge um movimento transpessoal que coloca sua ênfase nos estados intensificados de consciência. A psicologia transpessoal, que ela vem mais contribuir é isso, é esse resgate dessa dimensão tão importante e curadora, que inclui esse sagrado, e que não tem nada a ver com religião. Tem a ver com um estado elevado de consciência. Movimento. Sem movimento não há vida. Vida é movimento. Percebe? E então, o que existe tem que estar em movimento permanente. A tal ponto, teoricamente, se um átomo no universo, por algum motivo, parasse, estagnasse, o universo acabaria na mesma hora. Porque a partir do momento da grande explosão, se imprimiu no universo um determinado moto contínuo, movimento permanente, eterno. Isso é eternidade. Se o movimento é eterno e permanente, o tempo não existe. Por que falar dessa consciência da inteireza? É preciso considerar que o ser humano é um ser que se constitui nas raízes e nas asas. Não é difícil constatar que nos últimos séculos, sobretudo através do paradigma materialista, positivista, utilitarista, nós ficamos restritos na dimensão natural do ser humano. Então, nós nos perdemos nesse fundamento das raízes e perdemos, infelizmente, as asas. E o transpessoal é precisamente isso, que resgata essa dimensão nossa, não apenas de profundidade, mas também de altitude. Quem somos nós? Nós somos uma identidade primária, um eu, um self, uma alma, um espírito. São nomes que nós criamos para falar desse algo que todos nós somos lá dentro de nós. Mas nesse desenvolvimento que nós tivemos, nós vamos construindo uma imagem de nós mesmos, uma identidade construída, secundária. E então, nós começamos a acreditar que nós somos essa identidade. E até esquecemos ou perdemos o contato com o nosso verdadeiro eu. E essa identidade secundária é todo esse modo que nós fizemos para vibrar a indústria. E tem uma energia que é retida, né? A gente sabe que emoção, por exemplo, é a emoção de mover-se. Né? Emoção é algo que busca uma expressão, busca uma expressividade, busca uma manifestação. A sensação, a emoção, o sentimento tem que ter o correspondente no corpo. Se não tem, é a mente preenchendo lacunas. Então, quando nós bloqueamos uma expressão, um sentimento, uma expressão amorosa, uma raiva, um choro, tudo isso fica parado no nosso corpo, né? E o corpo sente. Esses são os três mecanismos básicos das nossas neuroses. Ou nos endurecemos, ou abaixamos o nosso nível de energia, ou então vivemos aéreo, distante, sem contato com o estar aqui agora na vida. Se eu uso esses mecanismos que reduzem o meu nível de energia ao mínimo para eu não me angustiar, a vida vai funcionar meio que em marcha lenta. Eu diminuí a minha vitalidade. E ao diminuir a minha vitalidade, eu vou estar propenso a doenças
que desorganizam a vida, como o câncer, as doenças degenerativas, sempre indicam um nível muito baixo de energia. Quando você cria um sintoma, você cria um mal, bom, você pode trabalhar com aquilo energeticamente, né? Você pode energeticamente trabalhar com o processo, você trabalhar com a compreensão daquele processo ou com a catarse daquilo que ficou bloqueado. Ao lado da psicose, ao lado da neurose, existe uma doença terrível que nós chamamos de normose. É a patologia da normalidade. É uma patologia que nos restringe a um potencial do mínimo minimório. A normose surge quando grande parte da humanidade, ou seja, ela é uma doença sistêmica, quando nós coexistimos num sistema em que predomina a injustiça, a falta de visão, a falta de escuta, quando nas escolas não nos ensinam mais a florescer como seres humanos, é quando as igrejas se tornam espaços de guerras, onde se quer fazer de Deus um latifúndio, é quando se na nossa política o ser humano realmente que é cuidar do bem comum é ironizado, é quando a pessoa realmente saudável é desajustada. Em momentos como este que nós estamos assistindo, uma pessoa realmente saudável padece de uma certa angústia, de uma certa indignação. Então, o normótico é aquela pessoa que não investiu nos seus talentos, que é uma parábola antiga e talvez pouco compreendida. Aquela pessoa que enterrou o seu talento e não trabalhou nesse pedacinho de praça pública que cada um de nós encarna. Ou seja, um ser humano realmente saudável é aquele que fica de pé e é aquele que se coloca numa trilha de individuação. Nesse sentido, Jung também foi extraordinário, porque para ele o interesse não era apenas o resgate da saúde, embora isso seja muito importante. Ele foi o primeiro no Ocidente que estabeleceu o fator iniciático. Ele falou da individuação. Ou seja, um ser humano é aquele que se faz numa trilha, sempre dentro do círculo, dentro dessa pedagogia do labirinto, onde do mais superficial, do ego, nós nos encaminhamos para o self. Então, eu creio que a normose fala precisamente de seres humanos que não investiram nesse potencial mais consciencial, mais transpessoal da sua própria existência. Nós somos energia e informação, né? Então a energia molda cada parte do corpo humano. Somos moldados pela nossa herança genética, pela nossa história de vida, pelas nossas relações objetais, familiares. Então tudo que existe tem forma, e toda forma expressa um conteúdo. Também assim não é diferente com os nossos sintomas, com as dores que criamos. Alguém já disse que aquilo que nós não expressamos, nós imprimimos, né? Então, grande parte das sérias biopatias ou psicopatias, eles têm origem na vida uterina. A maneira como fomos concebidos, isso vai ditar padrões de comportamento. Se eu nasci de um ato de amor, se eu nasci de uma violência, isso vai
fazer com que tenha uma informação no meu inconsciente muito profundo do que é vir para a vida. Muito diferente daquela pessoa que teve acolhimento. Mas as grandes questões, elas estão no nível muito antes do nascimento da pessoa, e em níveis arquetípicos também. Quando nós trabalhamos no nível experiencial, você pede para a pessoa simplesmente permitir que o corpo expresse, né, expresse um sintoma, e que a pessoa se permita trazer consciência para aquele sintoma, isso é um mergulho que pode levar o inconsciente, pode levar a pessoa a atingir níveis que não estão dentro, às vezes, de nossa compreensão racional. Essa palavra hospital vem de hospitalidade. E aí eu lembro a hospitalidade de Abraão. Abraão é um arquétipo. É aquele que abriu a sua tenda para os 3 forasteiros e ofereceu o melhor. Eu creio que nós precisamos de uma terapia que acolhe, que seja um espaço onde o ser humano não é só um paciente, não é só um cliente, é sobretudo um hóspede. E quando nós somos capazes de oferecer nosso melhor para aquela pessoa que chega na nossa tenda, na tenda do encontro, eu creio que também nós ficaremos grávidos. E isso é o belo de uma terapia do encontro. Eu tenho dito há mais de 30 anos que ninguém transforma ninguém, ninguém cura ninguém, ninguém liberta ninguém. Mas ninguém se transforma sozinho, ninguém se cura sozinho, ninguém se liberta sozinho. Nós nos transformamos, nos curamos e nos libertamos no encontro. E o encontro é esse espaço alquímico, é esse espaço que nos abriga na dimensão do que nós temos de infra-humano, do que nós temos de supra-humano, no coração aberto do humano. Eu creio que o futuro da humanidade depende de uma pedagogia e de uma terapia do encontro. Isso nos pede a integração. A questão toda dessas histórias é estarmos, enquanto terapeutas, abertos para a experiência do cliente, porque se nós temos dentro de nós um consciente estabelecido, a psique é isso, então o teu cliente vai navegar dentro disso que você acredita. Você vai servir como interruptor da experiência da pessoa. Eu acho que enquanto terapeutas nós devemos, primeira coisa, tirar de nossa cabeça teorias, porque toda teoria é uma crença e toda crença é limitante. No encontro de terapeuta e cliente, é importante que a gente deixe espaço para o aberto, é surpreendente, renovador e curativo, quando se permite que o próprio cliente, o próprio corpo da pessoa revele, transforme e chegue a uma resolução criativa por si mesmo. Para falar do CIT, do Colégio Internacional dos Terapeutas, que foi fundado pelo Jean Villeneuve em 1992, talvez seja interessante contextualizar falando da Unipaz, da Universidade Internacional da Paz. E nós, em 1987, quando realizamos o primeiro Congresso Holístico do Mundo, e quando a Unipaz foi alavancada nesse encontro extraordinário da ciência com a filosofia, a arte e a espiritualidade, a Unipaz surge precisamente desse sonho, esse sonho da inteireza. Então nós introduzimos na Unipaz o primeiro grupo da formação holística de base. Isso foi em 1989.
agrega terapeutas das mais diversas procedências, escolas, que comungam uma visão transdisciplinar holística. O que nos reúne são 10 orientações maiores, que fala de uma antropologia que acolhe nessa imagem do ser humano as suas diversas facetas, as suas diversas dimensões. Uma ética da inteireza, uma ética da bênção, que jamais restringe o ser humano a uma doença, a simplesmente o seu menor, a sua disfunção. Nós falamos de uma ética da bênção, que é uma visão posta sobre aquilo que no ser humano nunca foi, não é e jamais será doente. Ou seja, a ética da bênção é essa que é colocada, é essa que instaura o ser humano na sua dimensão, no seu estatuto de sujeito. O ser humano não é doente. A doença é um momento de um processo. O ser humano é um sujeito maior do que suas mazelas. Nós também falamos de uma necessidade de uma fraternidade, falamos de esse espaço de convivialidade. Eu diria que é um espaço onde nós podemos propor uma terapia do cuidado integral. Trata-se de cuidar não apenas do corpo, não apenas da alma, não apenas da consciência. Tratar e cuidar do ser humano na sua dimensão de uma inteireza possível. E por que nós trabalhamos o corpo? Porque no corpo há memórias, né? Memórias muito profundas. Toda a nossa história está registrada no nosso corpo. Alguns teóricos falam sobre isso, né? E um dos primeiros teóricos a abordar o corpo foi Reich. Ele incluiu o corpo no processo terapêutico. Então, depois dele vieram outros teóricos também, como o Alexander Lowen, o John Pierrakos, né? Então, o meu trabalho tem uma influência, né, do John Pierrakos, porque, como eu disse, eu estudei com ele, ele foi o criador da energética da essência, o core energética, e eu fiz essa formação. Há alguns princípios, né, dentro da core energética, né, um deles é que nós somos uma unidade psicossomática, o ser humano é uma unidade psicossomática, que a cura, né, todos nós temos um curador interno, ninguém nos cura, né? Nossa essência, ela é despertada para que aconteça essa cura profunda do nosso ser. Brinca com seu corpo, relaxa a boca, relaxa o pescoço. Solta o seu braço, deixa o braço ir junto, movimento. O braço é consequência. Você não movimenta o braço vai junto, você só não tensiona ele. Digamos que vamos pegar a garganta, você tem um problema aqui algum mal que te aflige, sintoma que te aflige na área da garganta. Então nós temos um livre fluir de energia. Você pensa, por exemplo, a garganta tem uma função ligada à emoção, ligada à nossa autoexpressividade. Se você é uma pessoa, digamos, que desde cedo aprendeu a engolir para desagradar papai e mamãe, por exemplo, e não dizer não expressar suas emoções, não expressar raiva, ou então porque chorar é feio, ou porque exprimir raiva não
não é muito feminino, ou o que seja. Então você pode bloquear, energeticamente, bloquear a energia a nível da garganta, né, do pescoço, a nível da fala, dos órgãos relacionados à fala. Isso é energia. Agora a informação. Informação são todos os nãos que você diz. Não chora, não fala. Aquela comida que você teve que engolir quando não queria. E agora começa a fazer um som. E a mão é um instrumento, que você vai fazer um som e essa mão é um instrumento. Estagnada dentro dessas pessoas é a energia que é usada na própria neurose. A neurose, ela tem uma dupla função. Primeiro, ela consome uma parte da energia estagnada, portanto, alivia. E, em segundo lugar, ela evita a angústia. Então, chega um determinado momento, digamos que eclode um sintoma, uma dor, um câncer, algo, e você vai mergulhar dentro desse sintoma, vai pedir que aquele sintoma expresse e vai falar dessas memórias. As memórias do reprimido, dos nãos engolidos. Então essa é a informação. E quando a gente começa a trabalhar o corpo, a movimentar a nossa energia, nós começamos a ter mais clareza do que são as nossas máscaras, as nossas defesas. Por que a gente precisa usar essas máscaras, né? Que elas nos são muito úteis, né? Principalmente quando nós somos... à medida que nós estamos passando pelo processo de desenvolvimento infantil, nós vamos tendo a possibilidade de passar bem por esse processo, né, de uma forma mais satisfatória ou menos satisfatória. Então, a partir daí, as defesas começam a ser criadas. E essas defesas vão estar estruturando a forma como nós vamos nos comportar. E quando a pessoa chega no consultório, né, chega para fazer um processo de autoconhecimento, muitas vezes ela acredita ser determinada, ser alguém que, na verdade, a gente percebe que são só partes da máscara dela, que ela é muito mais do que ela acredita, né, do que ela seja. Tenta soltar toda a tensão que existe no seu rosto. Começa a descobrir o seu rosto. Onde é que você não tocou? Onde é que tem uma tensãozinha? Pode subir para a testa também. Ao redor dos olhos. E vai descobrindo, e vai descendo, e vai movimentando, vai soltando. Por baixo dessas máscaras, a gente carrega também muitas negatividades, né? Porque quando a criança ela começa a expressar, seja através de uma birra, seja através de um desconforto, aquele que a educa, aquele que acompanha, reprime muito dessas emoções. E nós aprendemos que essas emoções não podem ser expressas. Então, no processo terapêutico, com os trabalhos que a gente faz de expressão, a pessoa começa a expressar essas negatividades, que são muitas vezes contidas, a se responsabilizar por isso, porque isso é muito importante, né? Nós precisamos expressar nossos sentimentos negativos, ver o poder e a força que eles têm e nos responsabilizarmos por eles. Tem lugares tensos, vai um pouquinho mais fundo nessa região que vocês vão ver. Região da raiva, por exemplo. Ó, sempre tem uma tensão, sempre tem uma dorzinha. Na junção da mandíbula. Esse é um ponto de raiva assim, importante. Você acumula muita raiva. E assim nós vamos transformando, porque
tanto a máscara quanto as negatividades são só defesas que protegem a nossa essência amorosa e criativa. Agora é o seguinte, ó. Cuando Reich habla de carácter, está hablando de la coraza muscular, defensiva, que es la base de las actitudes psíquicas. O sea, una actitud psíquica, un comportamiento psíquico está respaldado, está mantenido en una base somática, en una forma de respirar, en una forma de moverse, de hablar. Entonces, carácter es un concepto psicosomático. No dizer do Reich, a couraça caracterológica, mental, e a couraça muscular, corporal, tem uma correspondência bionífica. Quer dizer, se você mudar a crença de uma pessoa, automaticamente muda algo no corpo. E se você mudar algo no corpo, automaticamente muda coisas na forma da pessoa pensar, ser, sentir. E que não tem uma mudança sem a outra. O que você quer mudar na sua vida? Do mesmo jeito que você estava falando antes, emitindo sons, você começa a falar e escutar esse som que vai à parede e volta para você. Você vai estar falando para você. Quais são os seus desejos nesse momento da sua vida? Todo o meu corpo agradeceu por neve. E eu suei muito, chorei muito, mas foi um choro de libertação, assim, aquele que lava a alma. E me despertou muitos sentimentos. E eu não diria que foi uma cura, não, mas foi bem perto. Então eu gosto muito dessas técnicas em que a gente permite o corpo expressar, porque o nosso corpo tem memória. O feto tem memória, talvez não tenha uma memória egóica, mas ele tem uma memória emocional e ele tem uma memória consciencial. Nossa consciência precede o nosso cérebro. Mandala é uma palavra em sânscrito e ela quer dizer círculo. O círculo, ele é um arquétipo e ele está internalizado dentro de nós de uma maneira muito profunda. Se você for em qualquer cultura, você vai ver na Nova Guiné, nos índios da planície, nas tribos navarros, em qualquer cultura vai estar presente o círculo. Círculo, inclusive, utilizado com trabalhos com fins de cura, como é o caso dos navarros e outros. Onde a gente utiliza uma folha de papel em branco com esse círculo, onde esse círculo representa o self e essa parte externa ela representa o cosmo e o ambiente. Bom, o círculo não é um limite, o círculo é só uma referência e a pessoa pode, às vezes, porque está num momento de mais introspecção, colorir só dentro do círculo, como é o caso desse mandala aqui. E no momento de mais extroversão ela pode sair fora, porque a vida é um pulsar, a hora nós nos recolhemos, nós vamos para o mundo. Então
é isso. E a maneira de se fazer é essa: pega a folha de papel em branco, mostra-se para a pessoa, depois às vezes de um trabalho experiencial ou não, ela pode fazer isso em casa como autoterapia, e mostra essa folha de branco para ela e fala isso, que não é limite o círculo, que ela pode desenhar fora ou dentro, e ela vai olhar para o giz pastel, é um giz pastel óleo, não é qualquer giz, porque pela pressão, como ele é giz pastel óleo, eu posso fazer a leitura em que estado emocional que a pessoa se encontra. A mandala também pode ser uma autoterapia. E tem-se estudos e pesquisas, inclusive de pessoas que foram atendidas na terapia, pessoas que não fizeram terapia, fizeram só mandala, e elas tiveram, às vezes, tiveram o mesmo crescimento daquelas que estavam fazendo terapia. A mandala, na realidade, ela é uma foto daquele instante do seu mundo inteiro. Se você depois tirar uma outra foto, nunca vai ser a mesma, mesmo que você esteja na mesma posição. Vai ser um outro momento, a mesma coisa mudando. A respiração está para mostrarmos que a vida tem uma mudança constante e essa é a única coisa que é verdadeira. Então, falar de Leonard Orr, com todo o meu respeito, é falar de um homem que conseguiu trazer para a humanidade muitas técnicas de respiração, para tomar consciência do renascimento e da importância da respiração para cada ser humano. Ele elaborou várias formas de encontrar amorosamente em silêncio tudo aquilo que está dentro de nós. E respirar através da técnica de rebirthing e esclarecer, clarear, dissolver e fazer que a energia mesma da vida se apresente para limpar tudo aquilo que está impedindo nos evoluir. Então, vou falar de as diferenças de prática da respiração. Leonard trouxe a este planeta a consciência de repetir nossa respiração de uma maneira clara e integrada, fazendo uma respiração circular. Esse é um dos pilares do trabalho dele, na qual nós nos permitimos entrar na elaboração primigênia de nosso corpo, porque lá no útero da mãe nós recebemos a respiração circular. Então, quando nós respiramos circularmente, a primeira coisa que experimentamos é a prática do descontrole. Lá, quando nós olhamos nosso corpo fazendo-se, desde as primeiras 2 células primigênias, lá a informação é deixar que o universo flua, que a vida se apresente. Então, respirar de novo, circular e conscientemente, fazendo que a respiração seja ouvida por cada ser, facilita tomar a postura do espectador, daquele que simplesmente observa e confia na vida. Então, a respiração holotrópica, ela é um método experiencial onde a gente utiliza a hiperventilação para que, através dessa hiperoxigenação no cérebro, ela promova uma ampliação da consciência. Holo quer dizer totalidade, inteireza, e trópico quer dizer movimento. Por isso ele tem um estado elevado de consciência. E para isso a gente utiliza a hiperventilação junto com a música, que é evocativa, porque a música também promove isso, porque ela muda as ondas cerebrais. E o criador desse método foi o Stanislav Grof, né, com quem tive a honra de fazer formação e pós-graduação. E segundo o STEM, é uma das formas mais simples de se voltar para a nossa casa, que é o nosso corpo. Então o trabalho é muito focalizado nisso, num curador interno, onde a gente faz com que nós voltamos para nós mesmos. Cada vez que a gente respira, a gente fica mais presente no nosso corpo. E cada vez que a gente acessa essas memórias, nos curamos. Nos curamos e reintegramos isso em nossas vidas. Uma coisa é você estar falando para mim sobre alguma coisa que você viveu no passado que te traumatizou. Outra coisa é você
fazer uma respiração ou fazer algum trabalho mais profundo em que esses estados estejam presentes, e você, em vez de me falar sobre, você vai reviver aquilo novamente com toda a intensidade, fisicamente falando, emocionalmente, psicologicamente, daquilo que aconteceu lá atrás. Isso é muito curador. Poderia complementar com uma frase de Frédéric Leboyer: nós respiramos como vivemos. Se a gente parar e pensar, a própria natureza não é música, ela é repleta de música. Basta a gente ter desenvolvido na gente essa consciência do sentir, do escutar. No momento que você para e ouve, escuta, há pouco tempo eu vi uma reportagem falando a respeito do universo, que eles estão descobrindo que as galáxias, os planetas, eles se unem, ficam próximos em decorrência da vibração de um. Ou seja, se existe vibração, existe som. Pode ser um infrasom, mas está lá. Não é perceptível aos nossos ouvidos, mas está lá. Vibração. Então eles se juntam e se unem em decorrência dessa vibração. Então ele diz o seguinte: que o instrumento musical, dentro do instrumento, ele é um prolongamento do nosso corpo. Além de ser um objeto adicional, ele é um prolongamento do nosso corpo. Então, sou eu estou ali, a minha consciência está ali. Você não morre, você muda de frequência. A sua consciência passa um outro nível frequencial. Você não morre. A morte, extinção, não existe, aniquilamento não existe. Existe um experimento na física, aniquilamento da partícula. O que acontece? Um elétron é aniquilado, decai num processo reativo, ele aparece do outro lado com uma polaridade diferente. Mas ele não morreu. Não foi destruído. Não foi destruído. Não há aniquilamento. Reich ya planteó que el concepto de vida y muerte eran conceptos cognitivos, que no eran reales, que lo único que existe es la energía que va transformando, ¿no? Y va buscando la modulación de la vida, y que somos como accidentes en unos momentos, en un espacio y un tiempo, ¿no? Y que eso permite el poder facilitar el proceso de vida en general, ¿no? Entonces ese concepto de red que actualmente tiene la ecología, Reich lo planteó con otras palabras, ¿no? En sus últimos escritos. Entonces para nosotros la muerte pues es una experiencia que es continuación de la vida, ¿no? Es pasar a otro espacio, a otra forma. Y el miedo a la muerte está vinculado a lo que Reich llamó también el miedo al orgasmo, es decir, el miedo al abandono, al placer, a perder la identidad, a perder el yo, a perder el control, ¿no? Entonces en realidad morir no es más que dejarse ir, no es más ni menos, ¿no? Es como el momento del orgasmo, no es más que dejarse ir, sí, pero ¿quién se deja ir? ¿No? ¿Quién se abandona realmente a eso? ¿No? ¿Quién se abandona a sentir con el otro completamente? A gente se identifica muito com o próprio ego. Nós nos identificamos muito com eu sou isto, eu sou aquilo.
E aquilo condiciona a nossa visão da realidade. Quando a pessoa tem uma experiência de morte e renascimento do ego, principalmente nos trabalhos experienciais de respiração, a gente considera as experiências mais profundas e transformadoras. Porque estamos sempre tendo mortes e renascimentos aqui dentro da gente, o tempo inteiro. A vida é um grande renascimento. Então nós somos aquilo que acreditamos ser. Isso é o nosso ego, nosso estado de consciência. Quando a transpessoal cria essa técnica de morte e renascimento do ego, ele entra justamente nesse momento. A pessoa precisa se desidentificar do sofredor. Isso é feito através desse trabalho de morte e renascimento do ego. O grande valor da abordagem transpessoal é o resgate do sagrado. O sagrado que tem sido reprimido e banalizado durante, sobretudo, as últimas décadas. Quando nós falamos do sagrado, é importante considerar que não se trata apenas do fator religioso e da religião. O que eu quero dizer é que o sagrado é uma experiência viva, que nós vamos encontrar em todos os fragmentos epistemológicos. Nós vamos encontrar o sagrado na filosofia, na arte, na ciência e também na religião. O sagrado, portanto, é essa chama que pode revitalizar a própria ciência, a própria filosofia, a própria arte e a própria religião. Então, falar do transpessoal é resgatar essa dimensão que está no coração mesmo do estatuto do sujeito. E nós podemos também encontrar essa chama na simplicidade. Há seres humanos que não se cultivaram academicamente. E eu penso mesmo, porque nós estamos aqui no Planalto Central, na Dona Virgilina, uma mulher extraordinária, uma rainha, que eu conheci na Serra da Portaria, com meu grande irmão Nilton. Lá no Milton, vocês conhecem o Milton, doutor Milton? É de lá. Sou vizinha dele. A Virgilina era um ser do caminho. Ela nos ensinava a importância de simplesmente caminhar. Eu encontrei na Virgilina um ser iluminado e, no entanto, ela nunca bebeu de academias. Isso aí não precisa de estudar nem nada, não. A pessoa já aprende, né? Já sabe. Mas ela foi um ser humano que, com uma mulher do caminho, uma mulher que bebia a vida, uma mulher que, quando ela ria, aquela expressão eu jamais esquecerei do nosso encontro ali. Eu diria que no castelo da Virgilina, na sua casa, a gente sentava num tronco e, no entanto, ali estava um ser humano de verdade. Um ser humano que atravessou as estações da existência. E um ser humano que bebeu o orvalho do sagrado e pôde dar um testemunho do que é não se deixar corromper. Ou seja, atravessar a dimensão humana com uma nobreza, um coração simples, uma visão aberta, uma escuta de passarinhos, um ser humano que viveu no tal, ou seja, no próprio mistério da existência. Porque lá eu morava em fazenda, né, com o animal, a criação que machucava, eu que tinha que cuidar.
curava, remendava, costurava, né? Se fosse quebrado, ele punha faixinha. Que nós vamos redescobrir o que é o ser humano. Talvez a maior descoberta do século XXI será a do ser humano. Quando nós investirmos no mundo da alma, no mundo da consciência, no mundo das virtudes e do transpessoal, aquilo que estamos investindo no mundo da matéria, eu creio que um outro horizonte surgirá. E será esse horizonte que poderá abrigar as novas gerações. E é muito bonito, né? Se ver o que vai, à medida que a pessoa vai se conhecendo, vai podendo liberar todos esses sentimentos, ela vai junto com isso abrindo um espaço amoroso, alegre, ético, sobretudo muito ético, né? E isso de uma forma muito genuína vai se dando, né? Uma coisa é a gente ter um discurso, né? Um discurso de paz, um discurso ecológico, saber que a gente tem que preservar a natureza, separar o lixo, porque tem que ser assim, porque isso vai ajudar na preservação da terra. Outra coisa é você realmente se emocionar, né? Quando você passa na rua, a árvore foi cortada e os seus olhos marejam, porque aquilo realmente te tocou profundamente. Então é disso que a gente está falando, né? E para que a gente não fique só no discurso, nós temos que trabalhar, e trabalhar duro, olhando realmente o que a gente tem de mais lindo e o que a gente tem de mais difícil de ser encarado, né? Que é o nosso lado sombra, né? E isso fica muito perceptível, né? Quando nós vamos para os nossos workshops, como acontece, por exemplo, o workshop de 7 dias no Instituto Serra da Portaria, quando nós desenvolvemos um curso Reconstruindo o Ser, que é um curso de 9 meses, com 3 dias que a gente entra num estado assim, de imersão, no final de semana, esse contato entre as pessoas, onde a gente pode, a gente propicia um local seguro, que elas possam realmente se revelar, mostrando o que elas têm de melhor e de pior, né? Essa união profunda, verdadeira entre os seres humanos vai se dando. No primeiro momento a gente percebe que nós fazemos parte de um mesmo barco, onde todos estão procurando, né, mais paz interna, mais alegria, mais comunhão, menos separação, menos guerras, né? Então, nós criamos como se fosse um laboratório, onde a pessoa começa a perceber que é possível ter um outro tipo de relação, né, com menos defesas. E ao sair, né, desse espaço, algo foi despertado. Né, aquele espaço interno que a gente falou no princípio de cura, é como se ele despertasse e cria-se novas referências. Eu quero agradecer a cada um de vocês pela oportunidade, porque aqui eu aprendi que existe o amor entre as pessoas, existe o amor fraterno, o amor universal, e existe um caminho, né, que é possível percorrer. Eu descobri que eu posso ser amada por pessoas tão diferentes de mim e amar, né, da mesma maneira. Obrigada a vocês, né, eu honrarei sempre esse caminho, essa escolha,
e buscarei cada vez mais o conhecimento dentro da psicologia transpessoal. Sou muito grata. E a partir daí, o trabalho continua, porque a gente acredita que é um trabalho realmente evolutivo, né? É um trabalho dessa vida inteira, né? Mas cada vez nós vamos dando passos rumo principalmente a mais união. Então, nós somos seres evolutivos, mas a nossa neurose nos mantém estagnados. E ser um ser evolutivo e assumir o próprio processo de evolução é se tornar consciente, presente, responsável no seu aqui e agora. Obrigado. A ti y a vosotros, sí, que está muy bien este encuentro, con mosquitos y todo. Uma das maiores oportunidades da minha vida é para a UNA. Bela caminhada, bela jornada. As pessoas vêm se cuidar, vêm cuidar da dor e acabam se encontrando em si mesmos, que isso cura muitas dores. Todos nós queremos realmente amor. É isso. O que eu tentei foi criar um tipo de fenomenologia, experiências, comparar diferentes culturas e ver o que acontece. E encontrar os temas comuns entre as diferentes culturas e tradições. E também as plantas, todas as plantas medicinais têm um altíssimo grau de evolução. E as flores. Terra, meu fogo, água, meu sangue, ar, meu sopro, fogo, meu espírito,